Olá pessoal, hoje a gente vai falar do programa de imigração das províncias do Atlântico, o Atlantic Immigration Pilot Program. Então vamos lá. Desde o começo do ano, o governo federal anunciou que iria fazer uma iniciativa para ajudar as pessoas que têm interesse em migrar para as províncias do Atlântico. São elas: Nova Escócia, Prince Edward Island, New Brunswick e Newfoundland e Labrador. O programa foi finalmente anunciado nas primeiras semanas de março e eu vim aqui hoje só para explicar um pouquinho mais para vocês. Primeira coisa, o programa é Employer Driven. O que isso significa? Significa que você precisa de uma oferta de trabalho para poder qualificar para o programa. A oferta de trabalho pode ser no NOC 0, que são as profissões gerenciais, o NOC A, que são as profissões especialistas, e o NOC B, que são as profissões normalmente técnicas ou que sequer requer a faculdade para você poder executar. Existem também algumas ofertas do NOC C, que é considerado Semi-Skilled Worker. Então, se você conseguir uma oferta de trabalho com uma empresa que está localizada em uma das províncias do Atlântico, você pode conversar com seu empregador para que ele te dê o suporte para o processo provincial através do Immigration Pilot Program, e a partir desse suporte você também vai ter o Work Permit e o processo de imigração para o Canadá para esta província. É fato que o mais difícil é justamente conseguir a oferta de trabalho, mas se você conseguir educar o seu empregador e dizer que existe um caminho sem ser muito oneroso para ele e que você pode arcar com todos os custos, que ele não vai ter nenhum custo, isso com certeza pode ser a chave do sucesso do seu processo de imigração. Uma vantagem do programa é que ele exige um inglês bem baixinho, então o inglês que é exigido é CLB 4. O CLB 4 é um nível assim pré-intermediário, é basicamente um pouquinho mais do básico, então se você conseguir se comunicar um pouquinho em inglês, você já qualifica para o programa. Ao contrário do que a gente imaginava antes, você não precisa estar na Express Entry para participar. Então como que funciona? Uma vez que você tem um empregador que está interessado em te contratar, você pode nos contatar e a gente ajuda ele e você a viabilizar o processo. Quais são as etapas? Primeira, você precisa que o employer aplique para o processo de designação como empregador da província. Então a gente pode ajudá-lo nesse processo. Basicamente ele vai ter que provar que ele tem a vaga em aberto e que ele tentou recrutar uma pessoa canadense para essa vaga sem sucesso. Como ele já estava procurando e postando essa vaga, basicamente a gente vai ter que fornecer a documentação de que essa vaga tinha sido postada e um relatório de que ele entrevistou pessoas canadenses, mas que não conseguiu preencher a vaga. Uma vez que o empregador está designado, é a parte que a gente faz o processo considerando as suas habilidades. Então a gente vai provar que você é um candidato certo para a vaga, né? Ou seja, que você tem alguma experiência naquela área que você está aplicando, e a gente vai também fornecer um inglês. Então basicamente a gente vai comprovar que você é um candidato elegível para participar do processo. Quando você recebe o endorsement, que é a confirmação de que a província te aceita como um trabalhador e imigrante naquela província, baseado na sua oferta de trabalho, a gente então pode aplicar para duas coisas bacanas. Primeiro, o seu visto de trabalho, para que independente do seu processo de imigração, você já possa vir para o Canadá e começar a trabalhar no Canadá. Segundo, para o seu processo de imigração. Então, quando você tem o seu endorsement da província, você já tem uma espécie de approval in principle, que é equivalente à sua nomeação provincial. Quando você tem a nomeação provincial, você pode, então, aplicar para a parte federal de imigração. A parte federal demora 16 meses para ser processado, baseado na data de processamento disponível hoje no site, mas nesse tempo você já vai poder estar aqui muito antes com o seu visto de trabalho, uma vez que você já foi endossado pela província para poder começar a trabalhar aqui. Agora eu vou falar um pouquinho das dicas para você conseguir um trabalho nas províncias do Atlântico. Primeira coisa, prepare uma cover letter que explique para o seu empregador em potencial, de que você qualifica para esse programa e que você pode auxiliá-lo a fazer os steps para viabilizar a sua entrada no Canadá como um trabalhador temporário, e que como isso também vai te ajudar a se tornar um imigrante no Canadá. Dica número 2. Tenha o seu profile no LinkedIn atualizado e de preferência que a location aponte a cidade que você tem interesse.
Por quê? Porque o LinkedIn é muito utilizado aqui no Canadá pelos recrutadores e normalmente eles fazem um filtro de todos os candidatos disponíveis naquela região. Então, se você estiver com seu location para aquela província, você também vai ser selecionado neste filtro e vai receber as ofertas de trabalho. Dica número 3. Você precisa entender como funciona a dinâmica de uma entrevista aqui no Canadá, então esteja preparado. Nós sabemos que o programa não exige o inglês, mas para você conversar com seu empregador e conseguir a vaga, é importante que você consiga se comunicar com ele. Então, se prepare para responder perguntas que são normalmente perguntadas em uma entrevista, falando um pouquinho de você, falando por que o seu currículo é adequado para aquela vaga e por que você vai acrescentar para aquela empresa, né? O que você vai trazer de benefícios para aquela empresa. Então, esteja preparado. O processo de seleção aqui no Canadá é muito parecido com o do Brasil. Você vai ter aquelas perguntinhas básicas dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos, como você vai contribuir, um pouquinho de você. Então, se prepare para responder essas perguntas, isso vai te ajudar a conseguir a oferta de trabalho. Última dica, a gente descobriu um link bem legal de uma iniciativa do governo que tem várias vagas para as províncias do Atlântico. O link está aqui abaixo também na descrição do vídeo. Para ajudar você a realizar o seu sonho canadense, a gente também disponibilizou vários links interessantes que vão te ajudar na escolha de qual empresa aplicar, como preparar o seu resumê, então dá uma olhadinha nos nossos links. Por hoje é só, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like pra gente, se inscreva no nosso canal e não se esqueça de nos acompanhar em todas as redes sociais. Beijo, nos vemos na próxima semana.